Gravando, então, informo a todos que está sendo gravada essa live, e eu quero iniciar agradecendo novamente, tá, a participação aí do Luiz Cidade e do Renato, que são lá da Foco, Consultorias Governamentais, né? Acho que é esse o nome correto, né? Relações governamentais. Como? Relações governamentais. Relações, exatamente, perdão. Relações governamentais. Eu sabia que tinha uma coisa errada no nome que eu estava falando. Está ali, ó. E Luiz Henrique, né? E tal. A gente já se conhece, até vou para deixar registrado. E, na verdade, a Foco já é nossa parceira, é uma empresa que presta consultoria aqui para a Abra Sorvete, no que diz respeito aos assuntos relacionados em Brasília, e acompanhar processos e tudo que tem que ser portas que podemos abrir lá em Brasília e oportunidades que podem surgir em Brasília. Então, é um prazer também vocês estarem conosco aqui para falar hoje, então, sobre a importância do engajamento dos empresários e entidades no debate de políticas públicas, né? Eu acho que está na hora da gente ficar um pouco mais por dentro, nós elevarmos nosso nível de conhecimento nesse assunto também. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com as lives da semana. Assisti já, hoje é a terceira, a primeira e a segunda foram sensacionais, um nível de informação fantástico. Eu tenho certeza que as pessoas vão assistir depois das gravações, vão ficar satisfeitas também. E hoje, com certeza, nós teremos também esse assunto é do nosso interesse, nós temos que dar atenção a isso, e eu agradeço de antemão e passo a palavra para vocês, então, para a gente não ser nada, não demorar muito, não ser cansativo, passo a palavra para vocês. O currículo de vocês já ficou exposto ali há algum tempo, então todo mundo sabe de quem se trata. Muito obrigado, fique muito à vontade. Depois a gente faz perguntas, se for o caso, ou finaliza com vocês, tá bom? Perfeito, Martin. Agradecer de novo aí ao convite de vocês para que a gente fale um pouco aí sobre o nosso trabalho, sobre a atuação das entidades, né, na formulação das políticas públicas, das regulações sobre os setores econômicos, né? Esse é o mote da nossa fala aqui, e o nosso objetivo é tentar descrever um pouco isso para vocês, para os associados de vocês, para as pessoas que venham eventualmente em sequência a escutar a nossa gravação aqui, visando justamente levar um pouco dessa visão, né, dessa importância da atuação, né, do engajamento das entidades e das empresas associadas às entidades, né, porque os rumos, as definições da nossa vida empresarial, da nossa vida civil, inclusive, ela passa pela formulação dessas políticas que vão definir os nossos caminhos, né? Então, quando um setor econômico e as empresas que o compõem passam a vivenciar, eu diria, essa formulação e a participar dela com efetividade, né, eles conseguem direcionar, eu diria, as iniciativas governamentais no sentido do interesse, não só do seu interesse empresarial, mas do interesse maior da sociedade, né? Nessa busca de esse interesse maior, ela passa pela discussão que antecede, né, a publicação dos atos normativos, né, tanto proposições legislativas, projetos de leis, quais sejam esses atos, né, se bem acompanhados e discutidos, né, com os atores que vão ser regulados, o resultado disso tende a ser muito melhor do que efetivamente os setores ficarem observando a regulação e depois sofrerem com ela, né, e as dificuldades que a ausência na discussão carrega consigo, né. A nossa ideia é trazer para vocês aqui uma apresentação que a gente formatou aqui para que fosse orientativa da nossa fala, né, e visando também ajudar e ter uma memória depois para quem for nos assistir e eventualmente vocês podendo até disponibilizar essa apresentação, que ela, eu diria que é um bom roteiro para ser seguido.
Antes disso, vou destacar, né, eu sou um dos sócios fundadores da Foco. A Foco, semana passada, fez 21 anos, né, de atuação nesse segmento. A gente começou em 10 de setembro de 2003. O Renato é nosso sócio aqui também, já está conosco a grande parte desse caminho aí, e é uma das lideranças aqui que conduzem a gestão da empresa junto com a gente, né? Acho que podemos começar, né, Renato? Sim. Compartilhar. Acho que cabe você mencionar um pouquinho também a sua trajetória aí, acho que é importante, né? Então, perfeito. Só para ver aqui, Aline, não sei se você está comandando a questão da liberação da apresentação, a gente pediu para compartilhar a apresentação, só para ver se está ok para iniciar. Vocês podem compartilhar direto? A gente já colocou aqui. Vou tentar novamente, então. Deu. Só porque a gente testou antes e funcionou, agora não funcionou, né? Vamos tentar uma outra janela. Não, ele não está deixando compartilhar. Por aqui, talvez? Por aqui, talvez. Testar. Pronto. Bom, todos veem agora a apresentação, né? Vocês visualizam a apresentação? Sim, estamos visualizando, pode dar andamento. Ok, Perfeito. Você quer fazer alguma consideração inicial sobre... Não, já iniciou? Não, acho que a gente já pode iniciar e a gente vai fazendo os comentários aqui ao longo. Ok. Bom, então, como eu mencionei aqui para vocês, né, a nossa empresa foi fundada lá em 2003, né, e a nossa experiência e expertise está justamente no monitoramento e análise dos cenários dessas formulações de políticas públicas, né, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. E o mote disso é justamente monitorar esse acompanhamento e promover as intervenções necessárias no processo de elaboração dessas políticas. A nossa missão aí é o desenvolvimento do relacionamento dos nossos clientes com as autoridades, né, de maneira positiva, de maneira transparente e levando credibilidade para essas interlocuções que carregam a imagem positiva desses clientes e, por óbvio, da nossa empresa também, né? Então, a nossa empresa e a missão que a gente se propôs a desempenhar é essa que está colocada para vocês. Aqui a gente traz aí alguns segmentos que a gente atende, clientes, setores econômicos, que eu não vou me deter a isso, é apenas um registro, né? Abra Sorvete, para nossa alegria, figura entre os nossos clientes, né? Então, temos diversos segmentos econômicos que são acompanhados de segmentos bastante distintos, né? E aí, para citar alguns, da advocacia, setor de turismo, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, construção civil, tecnologia, setor florestal. Então, temos diversos segmentos atendidos nesse momento e na nossa trajetória, nesses 21 anos de atuação. Todos são grandes clientes, grandes entidades, grandes empresas, que nos orgulham muito de compor aí o rol dos nossos clientes. No final do dia, né, os resultados que a gente se propõe a entregar e que a gente tem como convicção que são os resultados desejados pelos nossos clientes, né, são informação confiável para a tomada de decisão, orientação estratégica e melhor articulação com as autoridades. Isso aqui é a base, tá, para a atuação institucional visando a contenção de políticas públicas negativas, visando a aprovação de legislações e regulamentações adequadas ao interesse do nosso cliente, né? De novo, sempre observando o interesse maior da sociedade, né? Quando um setor econômico, quando uma empresa
ela olha muito só para o seu interesse, sem olhar o todo, a tendência é que, no tempo, ela tenha bastante dificuldade de ser um ator relevante e importante na formulação dessas políticas. Então, um trabalho consistente, equilibrado, com bastante qualidade e fundamentação técnica, né, é muito importante para o sucesso e para que se atinja esses resultados aqui que a gente apresenta para vocês nesse momento, né? Vamos passar para a próxima. Aqui, se você quiser. Aqui a gente fala um pouquinho mais do contexto, né? Então, a gente está falando um pouco da nossa trajetória, o que a gente faz aqui no dia a dia, diretamente relacionado à questão do acompanhamento, né, do Poder Executivo, Legislativo, enfim, desse ambiente regulatório aqui de Brasília, né, a partir de Brasília, e aí a gente observa aqui esse contexto da formulação das políticas para o setor de alimentos, em especial aqui, né, para o setor de sorvetes e outros congelados, é que a gente tem isso, não é um privilégio, né, apenas de vocês, constantes modificações regulatórias, normativas, legislativas acontecendo, que vão afetar o dia a dia das empresas, né. Aqui a gente já pode trazer como exemplos, né, a própria reforma tributária que está sendo debatida agora com muito empenho, né, e traz um risco ali, um ponto específico com relação às discussões de imposto seletivo. Isso para todo o setor alimentício tem sido um debate com maior atenção, né. Tudo que acontece relacionado ao ICMS, as discussões de substituição tributária também impactam o dia a dia, né, do setor. As soluções de consulta da Receita Federal, que por mais que elas às vezes passem abaixo do radar, né, elas modificam diretamente como as empresas precisam recolher os seus impostos, então tem que ter uma atenção importante também com relação a isso. O dia a dia das regulações da Anvisa, que promove suas reuniões, né, e resoluções que alteram a forma como o setor a vigilância, né, em torno do setor alimentício e também as suas regulações. Os debates, que não são de hoje, né, a gente já tem uma experiência de trabalho muito longa aí com a Cássia já de muito tempo, né, olhando sobre essa questão dos limites de açúcar e gordura saturada em diversos alimentos, então, especialmente com relação a sorvetes, é um ponto importante do debate, e no dia a dia também de portarias do Ministério da Saúde, né, com relação a essas questões do impacto, né, do possível impacto de alimentos ou das dietas, né, na saúde da população, as portarias do MAPA, uma atenção à questão do leite, por exemplo, e as questões ambientais, que vêm sendo muito discutidas ao longo dos últimos anos e vem cada vez crescendo o número de regulações e obrigações para o setor empresarial. E o setor de sorvetes e congelados não está fora disso, né? Por outro lado, a gente tem também uma série aí de propostas e questões que podem ser colocadas para impulsionar o desenvolvimento do setor. Então, tem discussões sobre o Dia Nacional do Sorvete, oficial, né, não só um dia no calendário oficial do Brasil, né, com relação ao dia do sorvete ou do sorveteiro, discussões sobre a isenção do IPI e sorvetes. A gente vê como é importante esse momento, né, dessa semana que a gente está tendo aqui de debates, como que é importante ter um dia, ter uma referência para poder soltar os dados econômicos, falar sobre as preocupações do setor, enfim, isso tudo está presente e ajuda, sim, a impulsionar o seu desenvolvimento, né. Debates como, por exemplo, a inclusão do sorvete na cesta básica, ou mesmo a obtenção de linhas de financiamento mais favoráveis, né, ao setor. Isso tudo está na pauta, são discussões que são possíveis de serem feitas e, novamente, tendo uma entidade, né, como a Abra Sorvete, né, os empresários, as empresas se concentrando, participando desse dia a dia, é assim que a gente consegue, como o Luiz Henrique bem comentou aqui no início, né, mudar essas realidades e transformar isso da melhor maneira possível. Quando a gente volta ali alguns slides, né, falando sobre como que a gente consegue ter políticas mais adequadas para o desenvolvimento do setor. É disso que a gente está falando no final do dia. Então, aqui a gente entra justamente na Abra Sorvete, né? Então, a Abra Sorvete, nesse contexto inteiro, ela vem com uma visão e uma missão muito importante de defender o interesse aqui dos sorveteiros, né? E promover o desenvolvimento do mercado. Então, isso se materializa com relação a esse contexto, justamente no acompanhamento do dia a dia das publicações, das discussões que estão acontecendo no Poder Executivo, Legislativo, né, com relação aos temas, e esse engajamento mais direto, essa ação proativa nesse debate, trazendo realmente sugestões e propostas baseadas em dados econômicos, como o Luiz Henrique mencionou,
propostas que possam favorecer a economia e o país como um todo, não só, né, os próprios interessados aqui. Então, nesse bojo é que a gente acaba entrando, né, a Foco acabou entrando, então, também no dia a dia da Abra Sorvete, felizmente aí nesse ano, né, a gente entrando, então, nesse trabalho, nessa profissionalização, nesse maior engajamento com o dia a dia aqui de Brasília. Então, para a gente trazer também, acho que é importante a gente colocar como é que funciona isso, né, como é que funciona o papel da Abra Sorvete. A gente está falando aqui do relacionamento com o Estado, quem é a Foco e qual o papel da Abra Sorvete, né? Então, a gente tem aqui um fluxograma rápido, né, de uma sistemática de trabalho, para que as pessoas possam entender um pouquinho como é que isso funciona e o que esperar de cada um. Então, a gente deu o Estado, né, o Estado como administração pública, né, e aqui principalmente falando da administração pública federal, emitindo uma série de atos, né, fazendo programas de governo, emitindo medidas provisórias, projetos de lei, portarias, resoluções, enfim. Qual que é o papel nosso aqui no apoio à Abra Sorvete, que presta esse serviço, então, para os seus associados, né? O papel da Foco é identificar e selecionar tudo aquilo que possa ter interesse para o dia a dia e afetar o dia a dia das empresas de sorvetes e outros congelados, né? Enviar essa informação para a Abra Sorvete, que vai avaliar, dar a relevância e a prioridade com relação a esse tema, a partir do momento no qual a gente segue nesse monitoramento, faz um desenho de estratégia de atuação, que tem um engajamento, então é aprovada aí pela entidade, que faz a formulação do material para a ação, né, prepara toda a análise técnica, né, jurídica, econômica com relação àquele assunto, e então nós seguimos aqui no monitoramento e interlocução com as autoridades sobre esse assunto e, em conjunto, podemos fazer essa defesa do interesse setorial, representando, então, aqui as empresas do setor em Brasília. Essa tela aqui, me permita, Renato, ela simplifica, eu diria, né, os papéis, né, as dinâmicas e o fluxo efetivo do monitoramento, né, e da ação de defesa de interesse, porque ela deixa claro, né, quais são os papéis e qual é a necessidade que existe, né, em relação à atuação tanto da empresa de consultoria que acompanha, se não fosse a empresa de consultoria, da área interna de relacionamento institucional da entidade e da própria entidade em si e da sua direção, se não existisse, no caso, o papel da consultoria. E aí é importante vocês observarem que o estratégico está sempre, e a decisão está sempre na mão de vocês, da entidade, dos seus associados, das empresas que compõem a entidade, né? E por isso a relevância e a importância da participação de todos, né, os associados. Quanto mais a gente participa, né, isso vale para tudo, né, quando a gente vai olhar, né, tem aquela máxima da política, né, não, eu não gosto de política, eu não discuto, eu não participo, e só que a política é que decide os rumos do país, das empresas, das pessoas, e se a gente não se engaja, né, não adianta ficar reclamando depois, né, a regulação é colocada, e aí com visões nem sempre que sejam completamente alinhadas com a realidade. E aí o governo, né, exerce um papel, né, se a gente for olhar nessa formulação, a gente tem diversos atores, né, a academia é um ator importante, o governo é um ator importante, mas o maior ator deve ser sempre o empresário, né, e as suas representações formais, né, o associativismo é a melhor maneira dos setores econômicos, das empresas, se articularem e representarem e defenderem os seus interesses com legitimidade, com transparência, com consistência técnica. O caminho é esse. Então, na medida que vocês tenham essa compreensão e promovam o engajamento dos seus associados, tragam empresas para comporem a entidade de vocês, mobilizem nos estados que eventualmente vocês não tenham representatividade ainda. Isso é bastante relevante, é bastante importante, porque lá na frente, na hora de avançar com a defesa de interesse, com as discussões sobre essas formulações, e aí, independentemente de ela partir do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, né,
O Poder Executivo é o grande ator no Congresso Nacional. E o Poder Legislativo, ele é um grande ator nas formulações do Poder Executivo. Então, é umbilical essa ligação e ela é muito relevante e muito importante. Quando você tem dificuldade no trato das regulações que cabem ao Poder Legislativo, você pode se socorrer do Parlamento para fazer pressão e para, eventualmente, mudar o rumo de alguma regulação. E a mesma coisa vale quando o interesse é discutido no Poder Legislativo e o Poder Executivo pode ser o ator envolvido para isso. Mas, de novo, a importância é o setor econômico estar organizado, ele ter uma representação forte e ser atuante, né? Não só assistir essas regulações, né? Promover articulações com todos os atores que compõem esse cenário. Bom, então, vamos falar agora um pouquinho das premissas, né, que estão relacionadas a essa atuação do setor empresarial, né, do empresário, e que acabam guiando aqui também o nosso trabalho, também junto com a Abra Sorvete. Acho que o principal ponto aqui é o foco nas ações de termos de interesse direto dos associados, né, no caso aqui da Abra Sorvete, mas olhando para os associados, o que está ali no dia a dia, o que está fazendo a diferença, quais são os problemas que são vividos, né, e isso, novamente, só será possível compreender da melhor maneira possível quando o empresário participa, está ali vivendo o dia a dia da entidade, né. Então, a atuação sempre pautada, isso no relacionamento, né, com o poder público é sempre importante. A gente mencionou isso aqui algumas vezes, né, informações e posicionamentos técnicos qualificados. Por isso a importância de ter um corpo técnico, uma entidade que consiga desenvolver isso, né, com o apoio de seus associados. Ter a disponibilidade para participar e contribuir das discussões dos temas prioritários. A gente vê que muitas vezes tem o dia a dia das empresas, né, o dia a dia acaba tomando conta e alguns temas importantes podem acabar ficando de lado. Isso a gente, na nossa experiência aqui com entidades, enfim, com empresas, a gente já viu muitas vezes acabar acontecendo um tema ou outro, ficar de lado porque o dia a dia acabou se sobrepondo. É importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa, quanto mais o setor participa, quanto mais os empresários participam, maior vai ser a percepção de importância pelo poder público daquele setor e da importância do que é trazido, né? Isso vai gerando uma reputação positiva, uma reputação institucional importante para o dia a dia também dos trabalhos, né? Sempre ter uma relação colaborativa e construtiva com as autoridades, isso é importante manter, né, fugir das paixões partidárias aqui e pensar que a gente está tratando com o Estado, né, a gente está tratando com o poder público, com relação a problemas práticos, né, situações que precisam ser resolvidas em prol do desenvolvimento do setor, e, é claro, ter sempre uma atuação cooperativa com as entidades apoiadoras, né, outras entidades do setor, ou de outros setores, né, do setor industrial como um todo, por exemplo, que vivem as mesmas dores, como que a gente consegue unir forças com eles e remar na mesma direção, de uma maneira em que a gente consiga preservar as energias também próprias da entidade, do setor, para suas batalhas mais específicas, né? Isso aqui são premissas importantes para o dia a dia de atuação. Falando um pouquinho mais agora também sobre as diretrizes, né, novamente, que vão acabar guiando esse trabalho de relacionamento com o poder público, né? Promover o relacionamento com parlamentares de perfil mais alinhado, então, identificar e construir uma rede de apoio, especialmente aqui no Congresso Nacional, mas também com pessoas dentro do Poder Executivo que estejam em cargo-chave e que promovam esse relacionamento ao longo prazo, né? Quando a gente vai estabelecendo essas relações, a gente vai conseguindo identificar isso e se apoiar nessas pessoas, mas também desenvolver o diálogo com aqueles parlamentares ou as autoridades do Poder Executivo que têm pautas potencialmente prejudiciais. Esse diálogo é sempre importante para que a gente tenha uma ação preventiva, né? Entenda, possa explicar o outro lado para aquela autoridade, e isso muitas vezes tem o poder aí de reduzir os danos, né, com relação a propostas que são debatidas. Da mesma forma, construir esse relacionamento permanente, né, com as autoridades ligadas a sistemas de interesse. Como eu mencionei antes, isso traz a reputação do setor, né, aquele momento em que a entidade passa a ser convidada sempre que um tema que lhe interessa é colocado na pauta, né, sem que a entidade precise correr atrás, olha, eu estou aqui, não. A partir de um momento, a entidade já é sempre chamada justamente por esse reconhecimento da reputação, né, e da importância dela. E, para fechar aqui também essa parte das diretrizes,
atuar de forma coordenada nos temas prioritários. E aqui a gente não está falando só com relação às outras entidades, mas também com relação à própria entidade, né? É importante que, quando a gente traz os empresários, os associados, né, para o dia a dia das discussões, isso é muito importante, porque dá uma cara, mostra a força da entidade, mas isso também precisa ser feito de maneira coordenada, né? Tem que ter um alinhamento de estratégia, um alinhamento de discurso, para que não pareça um setor que está pedindo coisas díspares e a gente consiga ter o sucesso ali na frente. Só um comentário aqui, Renato, eu acho importante vocês observarem, né, essas premissas e as diretrizes que estão aqui colocadas, né, elas são basilares para uma atuação sólida e consistente, né, junto às autoridades. E aí, de novo, eu vou destacar aqui, né, o estabelecimento desses relacionamentos, né, e dessa relação construtiva, eu diria assim, né. Muitas das vezes, né, a gente assume posições de contrariedade, às vezes de desalinhamento, até de ideias, de desalinhamento de concepções político e ideológicas também, né, e que precisam ser, de alguma maneira, afastados, eu diria que, das mesas de discussão, né. Elas são importantes, elas são relevantes, mas para a nossa atuação enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vão participar dos processos de escolha dessas autoridades. Mas no relacionamento da defesa de interesse, no relacionamento técnico de discussão, né, nós não podemos escolher os interlocutores, né? Na vida da gente, a gente não se relaciona só com quem a gente gosta, né? A gente se relaciona com todos, né? E ter isso como princípio, né, é o que vai asfaltar o caminho, né, de interlocuções mais sólidas e mais consistentes. Então, isso é muito importante, né, vocês terem presente, né, porque às vezes a gente pode, quando assume posições no sentido oposto do que eu mencionei aqui, a gente perde a condição de ter interlocuções importantes para os interesses que a gente precisa defender nessas relações que são estabelecidas com as autoridades. Então, o relacionamento sempre é institucional e ele é sempre com o governo, né? O governo, no poder executivo, no poder legislativo e, eventualmente, no poder judiciário. Ele se dá através das pessoas, mas ele não é com as pessoas, né? Não é pessoal. Então, isso é muito importante que a gente carregue, né? Porque o sucesso dessas relações, do estabelecimento dessas relações institucionais passa por isso, né? A gente não deve se furtar nunca de dialogar com ninguém de qual esfera o nosso interlocutor ocupe, né? A gente precisa estabelecer o diálogo. O diálogo é que vai promover o convencimento, eventualmente, de alguma iniciativa que seja danosa para o setor, né? Ou o próprio regulador, eventualmente, ele pode nos convencer de que o que ele está propondo ali na frente pode ser melhor para o setor econômico. Tudo é uma questão de perspectiva e de capacidade de analisar o que está sendo discutido. Então, é bastante importante esses dois pontos aqui, né, tanto as premissas quanto as diretrizes, né, que vão, em sequência, culminar nas ações preparatórias que o Renato vai entrar agora. Ou então, com base nisso tudo que a gente falou, o que acaba acontecendo, né? Antes de cada interação, ou antes de definir o rumo do que vai ser tratado com as autoridades, né? A gente tem algumas ações que são importantes de fazer, né? Então, entre elas, a gente tem aqui o mapeamento, né, dos projetos, das discussões políticas, dos fóruns de interesse e dos stakeholders, né? Das autoridades públicas envolvidas e das entidades privadas, né, envolvidas nas discussões daqueles assuntos que realmente afetam o dia a dia do setor. Como que a gente pode priorizar os problemas a serem atacados, né? A gente sabe que existem muitas situações, muitas discussões, especialmente no Congresso Nacional, e que se a gente tentar atacar todas ao mesmo tempo, falta perna, falta fôlego, e então realmente eu preciso ter foco em como priorizar esses problemas que vão ser atacados, né? A partir disso, também identificar as oportunidades, como a gente mencionou, né? Não são só pautas negativas ou pautas que a gente precisa se proteger com relação ao setor hoje, né? Também identificar as oportunidades, identificar como projetos que às vezes começam
de uma maneira muito ruim, podem ser aprimorados e depois serem trazidos como uma vitória para o desenvolvimento do setor. Para além disso, né, identificado todo esse cenário, planejar as estratégias, as linhas de atuação, de novo, fazer isso de maneira organizada dentro da entidade e, se possível, também com outras entidades que estão trabalhando sobre o mesmo tema e que têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo. Preparar esses materiais técnicos de suporte à ação, como a gente mencionou, é importante sempre ter a interlocução baseada em materiais técnicos, econômicos, jurídicos, isso tem que estar bem calçado, né, para a defesa do interesse de maneira apropriada, e, como eu comentei aqui, falar com as entidades parceiras para ver quais são as percepções, quais são os caminhos, isso é sempre positivo. Dialogar é sempre possível para a gente ver os problemas, às vezes, também de outras maneiras e que possam contribuir para esse resultado positivo também para a gente. Vou fazer um comentário aqui sobre essa questão do preparo técnico para o suporte das ações. Lá atrás, né, os atores são todos agentes políticos e são suscetíveis a pressões políticas, a interesses dos mais diversos, né? Mas, cada vez mais, né, e aí isso, como eu mencionei para vocês, eu pessoalmente eu tenho já 23 anos de atuação nessa área de relações institucionais, governamentais, e eu enxerguei, eu diria, uma evolução gradual no relacionamento que se dá entre o público e o privado, né, nessa defesa de interesses. Lá atrás, havia, sim, a prevalência do agente político, eu diria, da ação política, muito maior do que efetivamente a questão técnica sobre as discussões, sobre as formulações, né? Hoje é muito fácil você, eu diria, promover as interlocuções com o agente político, ele pode ser simpático à sua causa, à sua tese, mas se ele não tiver o respaldo técnico para efetivamente propor mudanças em relação a legislações, às regulações, e o conforto técnico para isso, a maioria deles não o fará, diferente de lá atrás, que, às vezes, um simples pedido de um amigo poderia resultar numa formulação que beneficiaria alguém. Ah, isso não existe mais? Existe, claro que existe, né? Mas é cada vez mais difícil, eu diria assim, que isso prevaleça e que isso se sustente no tempo. Mesmo que, às vezes, em algum momento se consiga algo assim, e puramente assim, se isso tiver fragilidade técnica, isso não prospera. Isso vai cair ali na frente. Então, é muito importante essas ações todas preparatórias aqui para essa defesa de interesse que é necessária para os segmentos. Avançando aqui, a gente acabou falando disso bastante ao longo, né, mas é importante a gente registrar, até para repisar isso e registrar também aqui nessa apresentação que vai ficar com vocês, que nesse cenário em que a gente está tratando aqui, é essencial a articulação da Abrasorvete na defesa dos seus interesses, olhando para todos aqueles problemas, né, e oportunidades que se apresentam, mas também do apoio à participação dos seus associados nessas discussões e do tratamento das prioridades internamente. Então, isso aqui é realmente importante que não seja negligenciado, né? As empresas, os empresários estejam no dia a dia da entidade contribuindo. E nesse mesmo contexto, a gente lembra, né, o que vai fazer a diferença? É o engajamento, né, dessas empresas, dos associados nessa priorização e também no contato, né, com parlamentares em Brasília, localmente. A gente sabe como que o setor empresarial, né, os empresários localmente têm esses contatos no dia a dia, conversam com os parlamentares na base, como que a gente pode aproveitar aí esse relacionamento, né, para potencializar o trabalho feito aqui em Brasília. A gente atende entidades, como vocês viram ali, há muitos anos, e essa capilaridade é muito importante para a gente ter resultados mais profícuos aqui em Brasília. Porque quando o parlamentar está no dia a dia, ali conhece o empresário, conhece a empresa, né, é consumidor daquele sorvete, enfim, ele entende melhor, ele é mais sensível àquela problemática que vem sendo apresentada, ele escuta de uma melhor maneira, né, enfim, com uma tendência mais positiva aos problemas e às sugestões apresentadas.
A gente imaginou e até compõe essa apresentação alguns temas, né, e algumas proposições legislativas que são acompanhadas na defesa do interesse de vocês hoje, e que talvez seja mais produtivo que a gente não entre nisso, mas que a gente deixe registrado na apresentação e abra um espaço para um diálogo com vocês aqui sobre isso, né, Renato? Talvez você possa passar rapidamente, só para que eles visualizem, né, só citando as temáticas, e aí depois eu sugeriria, Martin, se você concorda, a gente aí abrir aí para eventualmente algum ponto, alguma dúvida, algum esclarecimento. Com certeza. Pode ser assim, vamos tentar ser mais dinâmicos nessa palestra. Que não adianta, só para deixar registrado que nós temos feito, a gente, a princípio, tem reuniões mensais agendadas, né, com a consultoria que aí está se apresentando, que é a FOC, e a gente tem que monitorar tudo que diz respeito ao nosso setor, a gente tem que estar sempre monitorando e vendo em que pé está. Deixar registrado também, depois eu quero comentar um pouco sobre isso, nunca teve, do outro lado da mesa, uma entidade assim que pudesse realmente falar e defender a nossa causa como nós temos hoje. O Agrosorvete realmente está hoje representando o setor, é sorveteiro para sorveteiro, e a gente sabe o que dói, a gente sabe onde dói, a gente sabe o que precisa ser feito. E quando a gente fez a reunião de trabalho, já 2 ou 3 reuniões de trabalho, sempre eu disse, nós precisamos buscar mais vantagens para o nosso setor, nós precisamos melhorar o nosso ambiente de negócio. Então, envolve tributação, envolve legislações diversas, regulamentações diversas. Por exemplo, estamos agora, o grupo da comissão técnica da nossa entidade está lá fazendo um trabalho muito bem, eu estou acompanhando de perto, não estou participando diretamente, mas estou acompanhando, fazendo um trabalho muito, muito sério lá em relação ao programa ao PIC, né, que é Identidade, Qualidade e Sorvete, identificar. Nós temos que começar a fazer uma regulamentação do nosso setor, ver o que é o sorvete, né, o que é sorvete, o que não é, o que é sorvete, o que é um sorvete daqui, dali, vários tipos de sorvete. Hoje nós estamos numa linha genérica lá, nós temos que abrir um pouco mais essa linha. Então, só para terem uma ideia, ali vocês vão precisar ajudar muita gente nesse trabalho, quando ele estiver pronto, para abrir portas para nós lá em Brasília, para nós poder fazer essa regulamentação, como é que nós vamos chamar isso, né? O programa de identidade e qualidade, que a gente está chamando, né? Essa regulamentação seja de alguma forma encaminhada e ande lá em Brasília. Mas eu gostaria de pedir para vocês também falar um pouco sobre, por exemplo, eu não sei se vocês falaram sobre os benefícios fiscais, né? Todos sabem, a gente já falou sobre isso, que vários setores têm arranjos tributários ou têm benefícios, né? E o sorvete não tem nada, só tem imposto, e é muito imposto ter sorvete. Não temos nenhum benefício assim, claro, por enquanto. Como é que nós podemos, na opinião de vocês, qual é que seria o caminho de menos pedras e de menos obstáculos para a gente conseguir buscar algum benefício nessa parte aí que a gente até já falou um pouco sobre isso nas reuniões, mas para a população do setor aí, que vai nos assistir, está nos acompanhando agora ao vivo, o que você sugere? Como é que nós podemos... Qual é o tipo de subsídio, de benefício que a gente pode pegar, que seria, assim, coisa mais rápida para conseguir o resultado, na opinião de vocês? Se a gente for olhar para o que já está em debate hoje, né, existem projetos de lei em discussão, como, por exemplo, o PL 670, né, de 2022, que está até o final dessa apresentação aqui, que ele sugere a isenção do IPI para o sorvete. Esse é um caminho importante, é um caminho que outros produtos acabaram trilhando, é um caminho que a entidade pode
botar energia nisso, né, e realmente puxar essa discussão para ter um favorecimento aqui tributário também nesse período. Claro que a gente está falando de um período até a entrada em vigor da reforma tributária, mas que também vai levar ainda mais 8, 9 anos aí para entrar em vigor plenamente. Então, até lá, conseguir um benefício como esse seria muito importante para o dia a dia, né, das operações das empresas. Para além disso, a gente também observa que existem outros pontos, né, que poderiam ser tocados, né? Por exemplo, o governo ele tem muitas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento empresarial da forma de fomento, né? Então, a discussão de linhas específicas de fomento ou mesmo de regulações específicas, por exemplo, para o setor de transportes relacionado ao setor sorveteiro, poderiam ser mecanismos importantes aí para ter mais ajuda no desenvolvimento do setor nesse momento. Pegar carona em um projeto que já está tramitando, né, e avançar com relação a isso, e tentar se conectar em discussões que o governo já está fazendo de fomento, esses são os caminhos mais rápidos, eu diria, para que a gente possa conseguir ter uma entrega aí no final do dia de uma melhoria para o segmento, tá? Acho que um ponto, só, Martim, assim, importante disso que você citou, esse programa, né, de identificação e qualidade, isso também é muito importante nas discussões de formulações de políticas públicas aqui, quando a gente consegue separar o que é o que dentro de cada segmento, isso acaba ajudando a direcionar mesmo também benefícios fiscais ou fomento, né, enfim, para o setor, porque o setor alimentício, aí isso vem já de alguns anos, né, quando a gente olha para os alimentos que têm uma quantidade maior de gordura ou mesmo de açúcar, né, isso tem sido tratado com maior afastamento pelo poder público, que tem evitado promover políticas de desenvolvimento desses setores, o que é um erro gravíssimo, né, mas isso também precisa ser feito, né, conscientizado o poder público por meio desse diálogo e de materiais técnicos, né, para subsidiar essa conversa. Importante também aqui, Martin, todos terem consciência, né? Nós estamos tendo uma mudança completa no modelo tributário do país, né? E essa mudança tende a se concretizar agora, e como o Renato falou, né? Nós vamos ter aqui janelas de oportunidade, eventualmente condição de, em alguns momentos, sim, buscar benefícios, buscar coisas que fomentem, eu diria, né? O desenvolvimento desse segmento, que é importante, nós estamos falando de alimento, né? Mas que, de novo, a mudança do modelo, ela vai nos obrigar a ter uma atenção redobrada sobre essa discussão tão importante, que a gente usa uma palavra que o pessoal de tecnologia gosta, né? É disruptivo, né? O que existe hoje não existirá mais, o IPI mesmo vai acabar, né? Está no bojo da reforma tributária, não vai mais existir o IPI. Então, qualquer benefício sobre o IPI, como o Renato aqui mencionou, ele vai ter um tempo, né? E nesse tempo de implementação efetiva da reforma tributária, ele vai deixar de existir. Então, existem caminhos, né, que precisam ser perseguidos e aí essa eu acredito como a grande importância do movimento que vocês fizeram, né, de buscar uma atuação mais efetiva, uma atuação com apoio, né, profissional, né, em relação a essa defesa de interesse específico, né, e aí você foi muito feliz no mencionar as dores, né, ninguém sabe mais as dores do que o próprio empresário, né, que mantém o seu negócio e que sabe a dificuldade que é ele enfrentar todos os modelos regulatórios, né? Não só o tributário hoje, ele é esquizofrênico, se a gente for olhar, né? Você ter um negócio e fazer uma gestão tributária adequada das empresas, né? É muito difícil, né? E as pessoas não têm o alcance, não têm a compreensão. Como as pessoas não têm o alcance ainda, não perceberam, né? Essa mudança disruptiva que vai acontecer no nosso sistema tributário. E de novo, ressaltar aqui, né, o movimento que vocês fizeram, que estão fazendo, né, hoje aqui a gente está dando uma visibilidade maior a isso, né, é justamente buscar, né, eu diria perseguir mesmo, né, esses incentivos, essas melhorias, né, em cima de um momento
de mudança. Né? A gente precisa avançar sim, mas a gente precisa, além de se proteger nessa mudança, para que a pretensão da reforma tributária é simplificar o modelo, tornar ele menos burocrático, menos custoso, e o que a gente enxerga até aqui é que não vai acontecer isso, até porque nós vamos iniciar com uma convivência de dois sistemas tributários completamente diferentes, né? E que as empresas terão, sim, que se adaptar. Então, essa atuação aqui que vocês estão já realizando, de acompanhar essas mudanças e de tentar interferir para que elas não sejam danosas, né, à continuidade das atividades dos senhores, né, ela é muito relevante. Então, o nosso papel é aqui auxiliá-los nisso, para que vocês tenham êxito, né? Além do que está sendo discutido e a regulação que está sendo feita pelo governo federal, existem iniciativas que os estados e os municípios vão poder ter também em discussão, né, em relação à tributação das empresas. Então, é muito complexo, mas é muito importante que essa atuação ela seja bastante efetiva e que ela seja resultante das dores que os senhores sentem, né, e que, trazendo para cá, a gente quase estabelecendo as interlocuções junto com vocês aqui, a gente consiga mostrar para o governo, né, para o Poder Executivo e para os parlamentares a importância de ajustes no que está sendo proposto agora nessa reforma tributária. Inclusive, me lembrei agora de fazer uma outra pergunta sobre isso. Vocês acham que seria interessante vocês participarem já da discussão desse programa de identidade e qualidade? Nós estamos estudando aqui, para poder, daqui um pouco, até para a gente poder já buscar o melhor caminho, porque isso vai envolver NCM, vai envolver uma série de questões, né? Com um pouco a gente até pode buscar pensar em adequar esse projeto aí a algum benefício que o setor pode ter, né? Estava pensando agora, ouvindo você falar, estava pensando, acho que cabe talvez a gente fazer uma reunião de trabalho, viu, Cássia? Com a participação deles junto, com o pessoal da COTAR, né, da comissão técnica, a gente discutir em conjunto qual é que é o melhor caminho, talvez, né? Nós temos um cronograma, Martin, e... Eu vi o cronograma, por isso que eu estou falando sobre isso. A gente tem um cronograma e acho que a gente vai precisar ir alguns meses ainda para a gente possa evoluir ainda nesse material. De todo modo, realmente, a gente vai ter que, como foi dito aqui, abrir um relacionamento, né, não só, claro, o primeiro passo é na Anvisa, mas um relacionamento em outros órgãos do governo federal, para que a gente possa também acompanhar o que a gente precisa de modificação com relação ao produto. Então, sim, nós vamos conversar aqui com a equipe do COTAR e programar dentro desse cronograma um momento que a gente possa já estar mais avançado um pouco com essa questão, entendendo mais o que a gente quer, né? Eu aproveito aqui para ressaltar que o objetivo da nossa reunião hoje era justamente a Foco poder demonstrar para os associados, para os diretores, a importância desse engajamento. Então, algumas das falas aí, né, realmente nós não podemos escolher a não fazer nada diante do trâmite das leis, das ações do executivo. O empresário não pode escolher não fazer nada, né? Mas esse diálogo é um diálogo difícil e que depende muito de um relacionamento prévio. Acho que isso aí é o resumo da importância desse engajamento, desse trabalho, desse relacionamento que nós temos de assessoria, de serviço de assessorias com a Foco. E aí, uma outra questão que também é muito importante ressaltar aqui, disponibilidade para a discussão dos temas. Mesmo esse tema, que é um tema muito importante, ou o tema do IPI, as atividades dos empresários, às vezes, elas são tão corridas que não possibilitam isso. Dito isso, assim, como um apanhado, que eu achei muito importante dessa mensagem ficar bem clara e bem registrada aqui,
Eu ainda volto um pouquinho, Luiz e Renato, mas aí falando até do nosso relacionamento como Abra Sorvete, disso que o Martin falou, da questão dos fomentos, que não são especificamente nenhum benefício ou nenhuma busca de benesse ou melhoria, não é nenhuma benesse, porque aí a gente está bem prejudicado, tributária, mas sim fomentos. Como que poderiam a entidade trazer mais informações do que hoje já existe para o setor como um todo, não só micro, pequenas. Se vocês conhecerem, tiverem aí como mostrar esse caminho para nós, é muito importante. Penso que estou seguindo aí o que você está imaginando, né, Martin? É isso aí mesmo. É isso que eu estava imaginando. E ao tempo da comissão, a gente pode fazer esse trabalho em conjunto, aí pode seguir junto aí. Nós estamos aqui à completa disposição de vocês, tá? E é muito importante esse engajamento nosso, né? Eu costumo dizer que quanto mais a gente participa, mais a gente sabe e mais a gente pode ajudar. Então, estamos à completa disposição de vocês para o que vocês precisem. Eu acho que o ponto é esse. Cássia, e aí respondendo a você, existem sim meios, né, de fomentar isso, as atividades, existem maneiras de você impulsionar as ações institucionais, existem como você usar de outras entidades para que, no seu papel de representação também, mais amplo, eventualmente, setor industrial, setor comercial, eventualmente, nessas entidades, você conseguir fomentar também e financiar, às vezes, até trabalhos, estudos. Existem várias formas de você atuar, né? Existem órgãos de governo que promovem esse fomento de atuação institucional, que, no final do dia, visam também, né? O governo olha muito na perspectiva de geração de emprego, de geração de renda, então, qualificar setores, ajudar as empresas, né, a ter resultados melhores, porque vai proporcionar a condição de geração de emprego e de geração de renda para as pessoas também, né? Então, existem várias maneiras, sim, de buscar isso, e a gente pode apoiar. Hoje, uma máxima que é perseguida pelas entidades e pelas empresas que as compõem, maneiras de fazê-lo, né? Renato, você quer complementar? Não, acho que é isso, né? A gente tem diversos órgãos aí do governo olhando nessa perspectiva do desenvolvimento, né? Por exemplo, a BDI, né? O próprio SEBRAE, também quando a gente olha para a Apex, claro, em outro patamar do cenário, mas também sempre olhando para formas de promover o desenvolvimento das empresas e com linhas de financiamento e de apoio aí a transformação tecnológica também dessas empresas. Então, pegar carona nesses programas e, na verdade, não só pegar carona, usufruir desses programas ou ter um diálogo com essas entidades para que a gente possa melhorar os programas, para que ele fique mais adaptado, né, para a realidade das empresas do setor. Esse é um trabalho super importante aí de vocês também, que a gente pode apoiar. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto e já pode se manifestar? Mas eu também quero deixar registrado, viu, Cidade e Renato, que nós tivemos na segunda-feira, acho que foi, nós tivemos uma live com o pessoal com a equipe do Senai Nacional, Instituto de Inovação, e foi tratado exatamente o que você falou agora, o que vocês falaram agora. Muitas oportunidades, o Senai já expôs para nós ali, tem muitas possibilidades de a gente conseguir benefícios e qualificação, inclusive sem custo ou com baixa participação das empresas, depende do tamanho da empresa, e a gente já está, inclusive nós estamos muito empolgados com o que o Senai apresentou para nós, tanto é que já até marcamos uma reunião de trabalho agora para o dia 25 de setembro, para a gente já começar a alinhar e oferecer e tentar descobrir o que é que pode ser feito de imediato aí, porque um dos principais pilares nossos da Abra Sorvete, do projeto 50 em 10, que eu compartilhei com vocês também, é aumentar 50% do nosso consumo nos próximos 10 anos. Os principais pilares diz respeito à qualificação e inovação.
Então, nesse sentido que a gente quer inovar, a gente quer reinventar o nosso setor, a gente quer fazer com que o setor evolua em todos os sentidos. E é para isso que também o programa de Identidade e Qualidade é importante, é para isso que o benefício fiscal, buscar o benefício fiscal é importante. Qualquer coisa que nós pudermos fazer em relação a legislações, regulamentações, tributações, não importa o que é, qualquer coisa que nós pudermos fazer, eu deixei claro na reunião de trabalho com vocês também, a Abra Sorvete quer encaminhar, quer fazer, porque tudo que nós pudermos fazer para melhorar o nosso ambiente de negócio, tudo vai ajudar para aumentar o consumo de sorvete. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Está muito claro para vocês, para nós, que esse é o nosso objetivo, nós temos que trabalhar em cima disso aí. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, se manifeste. Senão, a gente, 18 horas, né? Está no horário. Eu acho que podemos, então, se ninguém tiver cá, se tem alguma pergunta. Não, acho que cumprimos aí o nosso tempo, nossa mensagem. Agradecemos aí ao pessoal da Foco, Luiz e o Renato. Então, muito obrigado. Demais... Muito obrigado pela participação de vocês aí de Brasília, tá? Nossos parceiros, nossos consultores em Brasília, muito obrigado por estar participando conosco, colaborarem conosco com essas informações. Obrigado pela participação também dos que estão aqui presentes ao vivo. E obrigado também por aqueles que vão assistir depois essa live aí, com certeza muitos vão assistir. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Fiquem bem todos. Obrigada.